Fala, gente, sejam bem-vindos aqui nesse vídeo, onde a gente vai continuar aí com as questões de vestibulares, né? É uma coisa que eu acho legal dessas questõezinhas aqui, porque muitas vezes que a gente fala de concurso, de vestibular, a gente acha que é uma temática só, né? Então aqui eu vou falar para vocês que essa daqui é uma questão da Universidade de São Francisco, no estado de São Paulo, tá? Porém, quando eu colocar assim, ó, ela é de física do assunto de magnetismo, né? Eu vou estar mentindo bem grande para vocês, ó. Então, assunto de magnetismo, tá bom? Então, por que eu vou estar mentindo bem grande para vocês? Porque, gente, não é somente magnetismo. Então, magnetismo é um dos assuntos, tá? E se a gente está falando então de magnetismo, a pessoa que criou essa questão aqui, ela pode ter pensado em todos os outros assuntos da física. Por quê? Porque o magnetismo, ele é um assunto do terceiro ano, né? Inclusive, um abraço para o meu terceiro ano aí. Espero que estejam assistindo essa aula aqui, porque essa questão aí vai cair na prova de vocês. Né? Então, aqui no terceiro ano, a gente vê magnetismo. Só que eu tenho que ter os assuntos do segundo ano, que é a parte de eletricidade, né? Entender o que é corrente elétrica, tensão elétrica e tudo mais. E também a parte do primeiro ano, que eu tenho que aprender, tenho que entender o que é força, o que é eu me mover, eu me deslocar, enfim, velocidade. Então, todos os assuntos vão estar aqui. Tá bom? Então fica comigo aqui, que assim como a aula anterior, aqui é uma aula bastante rigorosa de física, tá? Outra coisa que eu vou escrever aqui é uma aula também voltada para o Enem. Por que eu estou falando isso? Porque essa questão aqui é a cara do Enem. Pedir mais de um tema numa questão aqui, ó, cheio de riboliço, cheio de coisa aqui para você pensar um pouquinho, tá? Então vamos dar uma olhadinha enquanto eu leio aqui com vocês, ó. E a gente pensa junto, tá bom? Porque isso aqui vai matutar, vai bater na nossa cabeça bem intenso. Escuta aí. Um equipamento hospitalar de última geração contém uma bobina composta por 200 espiras. Então, ali eu tenho 200 espiras, com raio de 5 centímetros, com resistência elétrica de 0,001 ohm por centímetro. A bobina é ligada a uma fonte de tensão que suporta uma corrente elétrica máxima de 6 amperes e que apresenta uma resistência interna de 2 ohms, né? Então, se passar uma tensão maior, queima esse aparelho aí. Quando uma corrente elétrica passa por ela, a geração de um campo magnético. O módulo de indução magnética do centro dessa espira é aproximadamente quanto? Indução magnética, gente, quando a gente fala de indução magnética, é o que a gente conhece então como sendo o valor do campo que foi produzido ali no meio, tá bom? Então, indução magnética é campo magnético. Poderia ser elétrico, né? Mas nesse caso não é. Tá? Então a gente tem ali então a parte de campo. Se eu pegar a fórmula de campo, é super básico para isso daqui. Mas aí vem a questão, né? Mas é uma questão de vestibular, a cara do Enem. Então não é somente aplicação de forma direta, de fórmula direta. Eu tenho que interpretar isso daqui. Vamos dar uma olhadinha então no que a gente tem aqui para interpretar. Primeiro que eu tenho uma espira de. Eu tenho várias espiras, né? Eu tenho uma bobina com várias espiras e cada uma dessas espiras vai produzir um campo. Por que eu estou falando isso? Para tentar facilitar aqui, ó. Eu poderia pegar o valor do campo de toda a minha espira, que depende da quantidade de voltas que eu tenho ali, que depende do comprimento da minha espira e depende do valor, que eu acho bem legal isso, né? Depende do valor da nossa corrente elétrica, que é a corrente que vai circular aqui dentro da espira. Isso é a letrinha I, tá bom? Aí existe essa fórmula, né? Mas aqui, ó, se vocês notarem, ele não me deu o comprimento da bobina. Ele deu a quantidade de espiras, deu o raio dessa bobina, ou seja, qual é a grossura dela, a bitola dela, né? Ela poderia ser enrolada assim bem pertinho, bem junto, ou bem separadora assim, né? Mas só que nesse caso, então, ele me deu o raio, né? Então, necessariamente tem que ter uma equação do raio. Tá? Então, olha só o que a gente vai fazer. Primeiro, a gente vai entender o porquê que tem isso tudo aqui falando, né? E segundo, por que que eu não vou usar esta relação aqui, ó, onde eu tenho N, mi, I dividido por L, né? Porque eu não tenho o valor do L, tá bom? E outra coisa, eu também não tenho o valor da corrente. Professor, ele falou que a corrente é de 6 amperes. Vamos pensar um pouquinho. 6 amperes é a fonte que liga. Se é passar mais corrente nessa fonte, a fonte queima. A fonte não é a bobina, tá bom? Então vamos pensar aqui junto comigo. O que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso preciso descobrir qual é a corrente elétrica que passa pela minha bobina, que ela não é essa de 6 amperes. 6 amperes é uma corrente que ela vai passar dentro do aparelho. Ou seja, eu vou ligar um aparelho aqui, esse aparelho aqui, ele vai ser uma bateria,
né? E aí, então, ó, toda essa resistência aqui do comprimento do fio, dos componentes da bateria, possui uma resistência interna de, olha o valorzinho bem aqui no cantinho aqui, ó, de 2. Opa, deixa eu ver uma coisa aqui. De 2 ohms, né? Então, ó, esse 2 ohms é o valor da resistência de tudo isso. Daí tem essa resistência mais a resistência da bobina, tá? Vamos pensar um pouquinho o que a gente tem aqui então, ó. Primeiro a gente tem, caso aparecer um pi em algum lugar aí, vai utilizar ele como valor de 3. E se aparecer aquele mizinho, que é aonde está imerso isso daqui, né? Que é a permeabilidade do vácuo, a gente tem o valor dele aqui também, ó. 4pi, blá, blá, blá. Tá? Vamos ver o que acontece aqui quando a gente liga uma fonte de tensão. Eu ligando uma fonte de tensão aqui, vai passar uma corrente, né? Seja da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E essa, necessariamente, ela tem que obedecer à lei de Ohm. Então, aqui eu vou pensar na primeira lei de Ohm, que é a lei, primeira lei de Ohm, que é a lei U vezes R vezes I. E aqui seria um R interno. Para quê? Para eu saber qual é o valor da minha tensão. Porque depois que eu ligar uma tensão aqui, vai passar um outro valor de corrente, tá? Então, qual é o valor dessa tensão? Primeiro eu tenho, então, aqui a resistência interna, que é 2 ohms, vezes uma corrente de 6. Então, eu tenho certeza que isso vai ser ligado numa fonte de 12 volts. Olha que legal. Por que isso? Porque agora, eu sabendo a resistência disso daqui, ó, desse aparelho aqui, ó, que é a nossa bobina, eu consigo calcular qual é a corrente que passa pela bobina. Tudo bem? Qual é a corrente elétrica que vai circular por ali. Então, a primeira coisa que a gente já descobriu aqui, eu vou limpar o quadro, tá? A gente descobriu que a gente tem uma tensão de 12 volts, que é o máximo que a gente consegue ligar ali, né, sem queimar o nosso aparelho. Beleza? Então vamos lá, o que que eu preciso saber agora? Eu tenho que saber qual é a resistência dessa espira, né? Você pode pensar aí num chuveiro, né? Quanto maior a resistência, menor a corrente. Tá? Então a gente tem que pensar nisso. Então tem uma resistência. Para cada uma dessas voltas aqui da minha bobina, eu tenho uma espira. Por que eu estou falando isso? Porque é aqui que seu cálculo vai ficar fácil. Né? Então a bobina são várias espiras ali, né? Só que agora, que é o solenoide. Só que se eu pensar somente em uma espira, o que que você vai ter? Você vai ter o tamanho de uma espira. Vou fazer o desenho dela aqui, ó. Professor, uma espira é um círculo? Isso. E você sabe o raio, né? E você sabe qual é a resistência aqui, ó. Eu tenho a resistência de, então eu tenho para cada centímetro, né, um Rzinho, vamos colocar ali, 0,001 ohms. Ou seja, se a minha espira inteira, se tudo isso aqui enrolado tiver 1 centímetro, é essa resistência. Se tiver 2, é o dobro. Se tiver 3, é o triplo. Então, para eu saber a resistência da minha bobina, eu tenho que saber necessariamente qual é o comprimento dessa quantidade de voltas. Meu Deus, professor, como se eu esticasse ela? Isso é muito difícil. Então, gente, é por isso que isso aqui é uma questão que vai filtrar muita gente no vestibular, né? Você já sabe a fonte de tensão, que foi super básico aqui, ó, corrente e o valor ali que a gente tinha de resistência, tá? Calculamos a tensão. E agora eu necessariamente tenho que saber uma coisa somente matemática. Por quê? Porque se eu sei o comprimento aqui, ó, que é o chamado de perímetro, se eu sei o perímetro, que é o quê? 2π vezes R. E olha que questão legal, né? O comprimento aqui, que é uma volta, vamos pôr aqui C1. Comprimento de uma volta vai ser 2. O π, ele falou para usar como 3. E o raio da minha espira tá lá, ó, 5 centímetros. Então tá 0,05 do metro, né? Eu estou colocando isso. Ah, não, não preciso nem colocar em metros, posso deixar em centímetros mesmo. 5 centímetros. Por quê? Porque a resistência está lá, ó, por centímetro. Então, posso deixar, nesse caso, posso deixar por centímetro por enquanto. Então, deixei aqui, todo esse valor vai dar 6 vezes 5, que dá 30. O que que significa isso? Que é 30 centímetros uma volta, apenas uma volta. Então, o comprimento T, que vai ser o comprimento total, vai ser 200 vezes 30 centímetros. E isso daqui vai dar um comprimento total de 6.000 centímetros. Tá? Então, outra coisa que a gente já descobriu aí é o comprimento total disso daqui, que vai dar, então, 6.000 centímetros, né? Posso transformar isso como eu achar melhor aí, né? Posso, por exemplo, dividir por metro, mas nesse caso eu vou deixar, por quê? Porque eu quero saber a resistência. E para saber a resistência, né, eu coloquei aqui um Rzinho, né? Vamos deixar ele como um Rzinho mesmo. Vou botar um Rzinho total, ó, lá em cima. Rzinho total. O
que seria isso? Isso aqui é resistência de 1 centímetro. Por quê? Porque ele tem isso por centímetro. Mas e se eu tiver 6.000 centímetros? Então você vai ter uma resistência total que é 6.000 vezes esse valor. Por quê? Porque eu tenho 6.000 centímetros. É 6 metros enrolado, né? Então perceba que é bastante material enrolado aí nesse equipamento para fazer uma bobina. Vezes 0,01 ohms. E isso vai me dar uma resistência total de 100 ohms, né? Esse 100 não, né? 6 ohms. Esses 6 ohms, o que que ele é? É a resistência que eu tenho da minha bobina. E agora, sabendo a tensão que é aplicada, sabendo a resistência, eu consigo calcular a corrente elétrica que passa pela minha bobina. Percebam, gente, que eu só precisava da minha corrente elétrica, né? Que questão chata. Eu só precisava da corrente elétrica, mas nesse caso, para chegar na corrente elétrica, eu precisei de todo esse processo aí então, tá? E quando a gente fala de tensão, fala de corrente elétrica, a gente fala da primeira lei de Ohm. Então, eu necessariamente tenho que saber a tensão, você sabe, tem que saber a resistência aqui, ó, vamos colocar um R total aqui, ó. A resistência total do equipamento agora, vezes a corrente. Quem é a resistência total do equipamento agora? É a resistência da bobina, 6 ohms, mais 2 ohms do equipamento, né? Meu Deus, professor, essa daqui filtrou muita gente. Isso. Então, aqui eu tenho uma resistência total de 6 mais 2. Isso é o valor do R apenas, tá? Vezes a minha corrente, que é o valor que eu necessito, e do lado de cá eu tenho a minha tensão, que é 12, né? Tem o I aqui também, ó. Então, aqui eu tenho que valorzinho? Eu tenho aqui 8, então vai ser 12, e do lado de cá eu tenho 8i. Você pode inverter isso, ou você pode pensar assim, ó, o 8 está multiplicando. Para o meu i ficar sozinho, o 8 vai lá dividindo, tá? E aí a gente tem, então, este valorzinho de corrente aí. Se você realizar certa essa divisão, ele vai dar 1,5 ampere, né? Percebam então que teria um grande golpe. Eu nem avaliei, gente, se tinha um resultado para 6 ampere, né? Agora ele é 1,5 ampere, tá bom? Tá, mas o que que significa isso? Significa que é uma corrente menor, então o campo ali vai ser menor, né, do que esses de 6. Então, para eu calcular o meu campo, finalmente, para eu calcular o meu campo, eu vou calcular o campo de uma espira, que vai ser duas frações. Uma espira não é o fio, tá? É uma espira. Então, aqui eu vou ter o Mi em cima, a corrente em cima que eu calculei agora, o 2 embaixo, né? Isso é a equação de espira. Sempre essas provas têm a equação para vocês, tá, gente? E aqui embaixo, o raio dela, né? Que é o raio dela em metros, tá? Agora eu vou ter que mudar ele aqui no cantinho de centímetros para metros. 0,05 metros. Tá bem aqui no cantinho direito. Tá? E agora eu tenho o quê? Isso é o campo de uma espira. Estão vendo? Só que eu não tenho uma espira, eu tenho várias. Eu tenho N voltinhas, né? Então, calcular o de uma me ajudou para uma volta. Agora, necessariamente, eu tenho que saber 200 voltas. Então, eu tenho N vezes, 200 vezes o campo de uma espira. Então, o meu campo total, ele vai ser 200 vezes essa parte de dentro aqui, que vai ser 4π vezes 10 na menos 7, né? Tá aqui na questãozinha, olha o valor ali, ó. Vezes a minha corrente de 1,5. Aqui embaixo, ó, deixa eu só separar aqui da primeira lei de Ohm. Aqui embaixo eu vou ter dois valores, o 2, que eu já posso cortar ele, e desse lado aqui eu vou ter o valor de 0,05. Para facilitar a sua vida, eu vou resolver essa equação aqui, mas você pode pensar em várias simplificações aí, né? Pode pensar no 200 com o 2, pode pensar no 4 com o 2, pode transformar o π em 3, a questão permite isso, ela falou isso, pode transformar o π em 3, e aí você utiliza esse decimal também aí, como sendo uns múltiplos, tá? Como você achar melhor, né? E aí, se você realizar esse resultado, o resultado vai ser, ó, deixa eu deixar bem de vermelhão ele aqui, e depois eu coloco aonde é esse campo, ó. Então, ele vai ser o valor de 3,6 vezes 10 elevado a menos 3 Tesla, tá bom? A alternativa aí você já viu qual ela é, né? Ela é a alternativa letra C, tá?
Mas olha só, gente, nem é tanto, nossa, quanto número, quanto valor, é o processo, entendam o processo, né? Eu tive que ler a questão, eu tive que buscar lá na minha mente as memórias que eu tinha da parte elétrica, da parte de resistência. Então, olha como é importante um assunto para eu resolver o outro assunto, tá bom? E no resultado final dessa questão aqui, o que eu tenho aqui então é o campo máximo dentro dele vai ser 200 vezes o campo de uma espira, né? Que está aqui o campo de uma espira, foi calculado, vezes 200, e aí então eu cheguei nesse valor de 3,6 vezes 10 na menos 3, e o campo tem essa direção e sentido que eu estou fazendo aqui dentro da minha bobina, né? E agora a pergunta que fica, né? Tudo bem, professor, resolvi isso, né? Mas o que que isso me ajuda no vestibular? Por que que tem que ser desse jeito, né? Ô, gente, porque dependendo de qual é a universidade, qual é a faculdade, você já tem que ter um conhecimento de campo, um conhecimento de eletricidade, né? E outra coisa, que tipo de aparelho hospitalar precisaria ter ser nesse formato aí? Vocês têm uma ideia? Deixa aí nos comentários também. Gente, essa foi uma aulinha para vocês, então, né? Não foi uma aulinha tranquila, porque já é um dos conhecimentos que a gente tem ali do nosso terceiro ano do ensino médio, né? Então percebam aí que tem muitos assuntos. Se tiver dificuldade, tem todos esses assuntos aqui. Basta você ir aqui no meu canal mesmo e pesquisar a primeira lei de Ohm. Tem um vídeo disso. Ah, magnetismo. Tem uma sequência de vídeos disso, tá? Que você vai aprender esses conteúdos também, tá bom? Lembrando que aqui nas questões de vestibulares a gente tem matemática, a gente tem muitas coisas aí de concurso público também, então vale a pena você acompanhar sempre a playlist e se inscrever e deixar um comentário aí para eu saber se você gostou da aula, se não gostou, se foi rápido ou se a culpa realmente é dessa questão complicada aqui. Valeu, gente, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.